Vamos debater hoje aqui um pouco, né, sobre vírus. O que são os vírus? Os vírus, eles são estruturas muito pequenas, muito simples, né, por volta de 0,2 micrômetros, tá? E são formados basicamente por uma cápsula proteica, né, e dentro vai ter um material genético, seja DNA ou seja RNA. Apresentando o RNA, nós chamamos de retrovírus, né? E ele vai ter também uma presença de uma enzima chamada transcriptase reversa. Isso eu vou explicar mais para frente um pouquinho, né? Que ele faz o processo reverso, ele vai converter esse RNA. Mas isso eu vou explicar mais para frente no vídeo, tá? É conhecido mais de 1.700.000 espécies de vírus, né? E por volta aí de 3.600 espécies. Vírus, ele é basicamente, né, uma estrutura proteica, uma bolsa, né, um invólucro, né, proteico, que possui esse DNA ou esse RNA dentro. E ele não possui a capacidade de reprodução sozinho, ele é um hospedeiro intracelular obrigatório, tá? Ele só consegue, como é que ele faz para se reproduzir? Ele entra na célula, ele comanda a célula para que a célula passe a produzir cópias dele. E aí ele produz muitas cópias, muitas vezes gerando ali a lise celular, né, um rompimento da membrana celular, de tantas cópias, rompendo essa célula e liberando esses vírus. Então ele precisa de uma célula para fazer cópias dele, beleza? Ele não tem a capacidade de se reproduzir sozinho. Ele não tem metabolismo. Ele não necessita de alimentação. Ele não precisa de respiração. E ele não possui nenhum tipo de organela. Então os vírus são considerados seres não vivos, né? Eles não são considerados seres vivos. Então, quando nós falamos dos reinos, né, reino animal, vegetal, o reino das bactérias, não sei o que, o vírus não se encaixa em nenhum deles. Por quê? Porque ele não possui características de ser vivo. Ele não possui organelas, ele não possui metabolismo, ele não possui respiração e ele não se reproduz sozinho. Ele é um parasita intracelular obrigatório. Tá? Ele precisa entrar numa célula, programar essa célula, para que essa célula gere cópias dele, tá? Então o termo vírus, né, o termo vírus refere-se a partículas que infectam eucariontes, tá? Enquanto o termo bacteriófago é utilizado para descrever aqueles que infectam procariontes, né, do domínio bactéria e arquea. Então, bacteriófagos vão infectar bactérias, né, vão infectar seres procariontes, seres que não possuem núcleo, né, unicelulares que não possuem núcleo, enquanto o vírus vai infectar somente seres eucariontes. Lembra, eucariontes, eu tenho núcleo, grava esse truque, tá? Tipicamente essas partículas carregam uma quantidade de ácido nucleico, DNA ou RNA, ou os dois, nada impede, sempre envolto por uma cápsula proteica denominada capsídio. Capsídio é o nome dessa cápsula proteica que envolve esse material genético, tá? O capsídio mais o ácido nucleico que ele envolve são denominados nucleocapsídeo. Por quê? Porque ele vai formar uma estrutura nuclear. Ele vai ser uma estrutura que vai armazenar o material genético. Então daí o nome nucleocapsídeo, tá? Esse conjunto. Alguns vírus são formados apenas pelo núcleo capsídeo. Outros, no entanto, possuem um envoltório
ou envelope externo ao núcleo capsídeo. Esses vírus são denominados vírus encapsulados ou envelopados. Eles possuem um envelope, tá? O nome é realmente esse. Eles são envelopados. Eles possuem essa camada por fora do capsídeo. Mais uma camada ali, tá? São moléculas de proteínas virais que determinam qual tipo de célula o vírus irá infectar. Geralmente, o grupo de células que um tipo de vírus infecta é bastante restrito. Existem vírus que infectam apenas bactérias, denominadas bacteriófagos. Os que infectam apenas fungos, os micófagos. E os que infectam as plantas, né, e os que infectam animais, né, que são chamados, vão ser denominados respectivamente, né, de vírus de plantas e vírus de animais. Bem simples, né? Os vírus não são constituídos por células, né? Eles não possuem organelas, eles não possuem membrana celular. A única característica mesmo de uma célula ali presente é o material genético que vai estar envolto nesse capsídeo e por fora pelo envelope em determinadas espécies. Nem todos possuem, nem todos os vírus são envelopados. Então vamos lá. Alguns vírus, né, eles vão ser chamados de retrovírus. Por exemplo, o HIV, ele possui a transcriptase reversa. O que é isso? É uma enzima. Sempre que termina com ase, tá? Terminou com ase, é enzima, tá? Lipase, amilase, transcriptase, enzima. Terminou com ase, a enzima. Dicasinha para prova aí. Faz com que o processo da transcrição reversa seja realizado. Ele pega o RNA e faz uma cópia gerando um DNA. Ele faz o processo reverso, tá? Esse processo vai formar o DNA a partir do RNA viral, chamado de retrotranscrição. Ele vai fazer o processo contrário, ele vai levar o processo de forma contrária. O que deu o nome de retrovírus aos vírus que realizam esse processo, tá? Então, vírus são parasitas intracelulares obrigatórios. A falta de eloplasma e ribossomos impede que eles tenham metabolismo próprio. Por quê? O RNA, ele é uma cadeia, o RNA e o DNA, né? Mas vamos trabalhar aqui com o RNA. Vamos usar o RNA como exemplo nesse minuto. O RNA, ele é uma cadeia, ele vai transformar a sua informação através da tradução gênica, que é feita pelos ribossomos, e os ribossomos vão ver qual é a informação que está transcrita ali e transformar em cadeias de proteínas, que vão ser utilizadas posteriormente de forma estrutural ou de forma enzimática, tá? Então vamos lá. Se você não tem ribossomos, você não consegue gerar proteínas. Você não consegue fazer uma cópia sua, por exemplo. Você sendo um vírus, assim, na hipótese, né? Ah, mas o vírus tem DNA. Ele vai precisar ser transcrito, ele vai precisar passar pela enzima transcriptase para ser transformado em RNA e esse RNA ser transformado em proteína e essas proteínas gerarem a cópia, né, desse vírus. Então o vírus ele não possui organelas, não possui ribossomos, tá? Ele não possui metabolismo, beleza? Então como é que ele faz? Ele injeta o seu DNA, o seu material genético, né, dentro da célula, né? Ele injeta e aí ele faz com que essa célula ela seja, entre aspas, programada a fazer cópias deles. Dá, professor, igual vírus de computador? Sim, o vírus do computador recebeu esse nome por conta do vírus
né, da natureza. Então os vírus são seres vivos ou não? Não, porque eles não têm nenhum tipo de atividade metabólica, seja reprodutiva, seja energética, nenhum tipo de atividade metabólica. Tranquilo? Doenças humanas virais, né? Existem N tipos. Desculpa. Resfriado, o corona, a cachumba, a raiva, rubéola, sarampo, hepatite, né? O próprio HIV, que vai gerar a AIDS, meningite. Isso tudo falando pra vocês, vai estar na plataforma esse texto bonitinho lá. Professora, como é que funciona a vacina pro vírus? Eles pegam o vírus, inativam esse vírus e colocam no corpo humano, de forma inativada, ele não vai te causar dano. O corpo reconhece esse vírus e gera anticorpos que vão ajudar a identificar esse vírus posteriormente e gerar ali a sua defesa natural, a sua imunidade. Ah, professora, isso é tão simples porque não existe o vírus da AIDS, não existe a vacina para o vírus da AIDS. Por quê? Porque o vírus da AIDS, na sua cápsula, né, no seu envelope, ele possui proteínas estruturais que são muito parecidas e são idênticas, na verdade, às das nossas células de defesa. Células de defesa, por sua vez, não tem olho, não tem. Então, quando ele passa do lado, a célula de defesa identifica se é uma outra célula, ou se é um vírus, ou se é uma bactéria, pelas suas estruturas externas. E quando ele passa, ele acha que é uma outra célula de defesa do organismo. E isso dificulta com que o organismo reconheça. Então, o vírus da AIDS, né, o HIV, ele é altamente mutável. Então, quando os cientistas se aproximam de uma identificação de como gerar a vacina, de como gerar uma vacina daquele nível, daquele vírus, muitas vezes ele já está 2, 3 mutações à frente. Então ele tem uma mutação muito rápida. Por isso essa demora para conseguir, né, gerar essa vacina. Ok? Então, antibióticos, né, também são inúteis contra vírus, porque os antibióticos eles vão combater bactérias, né? Então, para você, os vírus eles são mais difíceis de você eliminar, tá? Eles são mais difíceis de eliminar, eles são determinar os sintomas, determinar qual a causa, né? Muitas vezes o tratamento ele vai ser tratado em cima dos sintomas e não em cima do vírus em si. Bacteriófagos, olha que delícia. São eles vão contaminar, digamos assim, não seria bem a palavra. Eles vão infectar, né, melhor assim dizendo, bactérias, né, que são procariontes, não possuem núcleo, né? Então eles são formados apenas do núcleo capsídeo, eles não possuem envelope, né? E eles infectam, por exemplo, né? Tem determinados que vão infectar determinadas bactérias. Então, exemplo aqui. Por exemplo, aqui, ó, indo para a última página aqui. Como que funciona essa infecção, né? Acontece pelo ciclo lisogênico. O vírus invade a bactéria ou a célula hospedeira, onde o DNA viral incorpora-se ao DNA da célula infectada. Isso é, o DNA viral torna-se parte do DNA da célula infectada. Ele joga o DNA e esse DNA viral ele passa a ser parte do DNA daquela bactéria, tá? Uma vez infectada, a célula continua suas operações normais. Nada aconteceu. Ele nem sabe o que aconteceu. Tá?
tá? Como reprodução e ciclo celular. Durante o processo de divisão celular, o material genético da célula, juntamente com o material genético do vírus, que foi incorporado ali, né, ele vai ser duplicado para gerar a reprodução, né, pela mitose, né? Então, ele vai reproduzir também esse fragmento de DNA bacteriano, do DNA bacteriano, junto com o DNA viral que está ali intruso, tá? E aí ele vai reproduzir. Uma vez infectada, a célula começará a transmitir o vírus sempre que passar por mitose, e todas as células infectadas também. Sintomas causados por um vírus que se reproduz dessa maneira em um organismo multicelular pode demorar a aparecer, porque é um processo mais demorado, né? Doenças causadas por vírus lisogênicos que fazem esse processo tendem a ser, né, incuráveis, porque ele integra o DNA daquela célula, né, como HIV e a herpes. Sob determinadas condições naturais ou artificiais, né, como radiações ultravioleta, raio-x, certos agentes químicos, uma bactéria lisogênica pode se transformar em não lisogênica e iniciar assim o ciclo lítico, tá bom? Isso vai estar na plataforma. Dúvidas, mandem, se cuidem, se protejam, máscara, álcool, fiquem bem.